Bom, agora sim, acho que sim. Bom, começo por agradecer o convite ao professor João Nuno, à Casa das Ciências, também agradecer ao professor Ferreira Gomes também. É um duplo regresso a casa, estou aqui na Faculdade de Ciências, onde eu fiz a minha licenciatura, tenho aqui um professor de cristalografia, professor Guerra. Também agradecer à Alexandra e a toda a equipa da Casa das Ciências, que é um sítio onde eu me sinto em casa, onde colaboro quase desde a primeira hora. E vou tentar hoje falar um bocadinho sobre a geodiversidade, que normalmente é um parente um bocadinho maltratado da natureza. Quando falamos em natureza, lembramos-nos de muitas coisas, raramente nos lembramos destes elementos da geodiversidade, que são um bocadinho esquecidos, mas que são fundamentais, como vou tentar trazer à discussão. E, por favor, peço-vos que vamos tentar, que não seja só eu aqui a falar, que possam também trazer trocarmos algumas ideias. E quando falamos em geodiversidade, falamos normalmente só sobre pedras. É a primeira. Quem reconhece já o tema, normalmente, a geologia, a geodiversidade, tudo que tem a ver com geo é sempre muito aborrecido e normalmente é só as pedras e normalmente quando eu já sou geóloga há mais de 20 anos e quando digo que sou geóloga as pessoas associam só, então o trabalho é com pedras, porque normalmente é o único elemento da geodiversidade que as pessoas associam a esta área. Mas na realidade quando estamos a falar de geodiversidade estamos a falar muito mais, estamos a falar de rochas e de minerais, é um facto, é um elemento fundamental, mas estamos a falar também do solo, que é a pele da terra, é aquela interface entre a parte viva e a parte não viva. Estamos também a falar dos fósseis, da história do nosso planeta, que é tão antiga e que nos traz tanta informação do que é que aconteceu, mas estamos a falar de montanhas, estamos a falar dos processos ativos, estamos a falar dos sismos, dos vulcões. Portanto, tudo o que acontece, tudo o que está na parte não viva do nosso planeta está assente na geodiversidade. E isto também é uma parte da natureza. Quando nós pensamos, por exemplo, vemos aqui uma... Quando olhamos, por exemplo, para esta paisagem, se eu vos pedir para vocês tentarem descrever e tentarem o que é que veem nesta paisagem, vê natureza, não há dúvidas, não há aqui nenhum elemento antrópico, de facto é natureza. Mas se começarem a descrever, veem as árvores, eventualmente estão ali umas águias, mas o elemento fundamental, isto é uma fotografia no Rio Eres, que está em pleno Parque Natural do Tejo Internacional, reserva da biosfera do Tejo Internacional. Na realidade, esta paisagem, que nós vemos como natureza, que associamos à biodiversidade, é fundamentalmente derivada à geodiversidade, a este canhão fluvial, este rio apertado, que faz com que haja condições para que se desenvolvam este tipo de vegetação, por exemplo, os zimbros que precisam das fendas das rochas quartzíticas para poderem fazer crescer as suas raízes, os grifos, os abutres precisam de locais em que estão abrigados e com pouca perturbação humana para poderem fazer os seus ninhos, e toda esta biodiversidade que se protegeu quando se classificou nos anos 90 o Parque do Tejo Internacional foi por causa da avifauna, e a avifauna só lá está porque as condições da geodiversidade permitem que haja esta biodiversidade. E quem fala, por exemplo, no Parque do Tejo Internacional, fala no Douro Internacional e fala em muitos outros, por exemplo, também no Gerês. Normalmente nós associamos sempre à natureza a parte da biodiversidade e normalmente até as aves são sempre as que se fala mais na proteção da natureza, na questão das aves, mas a natureza é um todo. Tem as aves, obviamente, tem a parte da biodiversidade, mas por baixo disso tem que ter a geodiversidade. E vai ser esse o ponto que eu vou tentar trazer aqui nos próximos minutos. Portanto, quando olhamos para a natureza, nem sempre vemos, muitas vezes temos a geodiversidade à frente do nosso nariz, mas nem sempre o vemos. Se calhar temos aqui o primeiro parque nacional do mundo, o Grand Canyon, que todos conhecemos, destas imagens maravilhosas, mas que, se calhar aqui, se eu vos disser aqui este parque é maioritariamente geodiversidade, se calhar é unânime. Nós conseguimos ver aqui o Rio Colorado, estes estratos, etc. É mais ou menos fácil chegarmos à conclusão. Quando tivemos aqui Yellowstone, também, peço desculpa, eu confundi. O Yellowstone, sim, foi o primeiro parque natural classificado em 1870 e tal. Estou a fazer eco. Bom, corrigindo, portanto, voltando, aqui o Parque de Yellowstone, sim, foi o primeiro parque natural classificado em 1870 e tal. E, na realidade, também, quando pensamos em Yellowstone, há imagens maravilhosas da fauna deste local, mas a principal razão da existência deste sítio maravilhoso no planeta é este supervulcão, estes geysers, todos estes fenómenos de vulcanismo que são aqui que fazem estas paisagens incríveis e que permitem que acham, de facto, toda esta biodiversidade. Portanto, fica aqui o meu apelo, olhem novamente para esta paisagem e temos aqui a natureza, mas a natureza não tem que ser sempre sinónimo de geodiversidade. Temos que pensar que a natureza é um conjunto do qual nós também fazemos parte, mas a geodiversidade, que normalmente nós calcamos
e que parece que temos uma pala, não vemos, faz parte e é um dos elementos fundamentais. E porquê é que nós não vemos? Porquê é que nós não vemos a geodiversidade? Alguns de nós, não é? Eu se tirar os meus óculos já começo a ver pouca geodiversidade e pouca biodiversidade também. Mas isso também tem muito a ver com o que nós estamos habituados e para que é que nós estamos formatados. Nós estamos desde sempre habituados e fomos crescendo com esta associação entre a natureza e a parte viva, e tomamos como garantia que a geodiversidade existe sempre, que é muito resistente, que não é tão vulnerável como nós conseguimos compreender facilmente porque é que uma espécie está ameaçada, porque é que uma planta está em vias de extinção, porque é que as aves, por exemplo, deixam de nidificar naquele local. Isso nós conseguimos perceber mais ou menos. Agora, como é que uma rocha dura, não é? Que nós calcamos, que nós precisamos de máquinas para partir, etc., como é que isso está ameaçado? Tomamos como garantia e, se calhar, esta pode ser uma das razões que faz com que a geodiversidade seja um bocadinho mais invisível, além de longe da vista, longe do coração. Não é? Se nós não a vemos imediatamente, também não percebemos a sua vulnerabilidade e a sua importância. Então, antes de vermos a sua importância, vamos só recordar o que é que nós entendemos então por geodiversidade. Quando falamos de geodiversidade, estamos sim, claro, a falar. Tenho aqui uma coisinha no cimo dos títulos. Não sei se vou conseguir tirar. Isto não está em modo de apresentação. Ok. Portanto, quando falamos em geodiversidade, sim, falamos nas rochas e nos minerais, mas falamos também das formas da paisagem, das formas das rochas, das formas das montanhas. Falamos também das formas de relevo, quando falamos em desertos, nas montanhas, os rios, os leitos dos rios, isso também são elementos da geodiversidade. Falamos também, por exemplo, das paisagens vulcânicas, falamos dos glaciares, falamos das grutas, das cavidades subterrâneas que temos debaixo dos nossos pés. Estas sim, lá está, não as vemos, estão debaixo dos nossos pés. Falamos do solo, o solo é extremamente importante porque também, além de ser a interface entre a biodiversidade e a geodiversidade, entre a parte viva e a parte não viva, é essa que nos permite nós cultivarmos os nossos alimentos e é fundamental na cadeia alimentar da nossa sociedade. Mas depois temos também os processos ativos. Temos os processos vulcânicos e sísmicos, os tremores de terra, mas temos também, por exemplo, as derrocadas, temos os deslizamentos de terra, que são também são processos naturais. É natural que a natureza se mexa, que o nosso planeta seja dinâmico e ache estes processos. Muitas vezes a nossa atividade humana é que sofre um pouco, ou porque o homem vai esticando um bocadinho e vai abusando um bocadinho do local onde constrói as suas casas, a forma como constrói, a forma como vai ocupando a natureza, e por isso é que muitas vezes estes processos dinâmicos normais nós depois vamos chamar-lhes desastres. Porquê? Porque causam o impacto que causam nas nossas vidas, de facto, vão impactar a nossa atividade. Temos também a água. A água é um elemento fundamental. O nosso planeta é principalmente constituído por água. Nós temos água em vários estados físicos, em várias localizações, desde as nuvens até às lagoas, aos glaciares. Temos também a água que está debaixo dos nossos pés, que nós também não vemos, que normalmente até damos como garantida, e esquecemos-nos que a água, para existir, para se correr nas nossas torneiras, ela tem que passar por processos hidrogeológicos extremamente lentos, desde que chove. O ciclo da água, que nós aprendemos também desde os primeiros anos do ensino básico, que temos um ciclo redondo, que chove e vai-se infiltra-se e depois aparece nos rios, aparece nos fontes, mas na realidade, quando ela se infiltra, a pequena quantidade que se vai infiltrar, que não vai evaporar e que não vai para os rios, vai passar um processo extremamente lento, em que vai circular muito lentamente entre as rochas, e é por filtrar nessas rochas que ela vai sendo purificada, e são as rochas que vão permitir que ela depois chegue às nascentes e que esteja pura e que nós a possamos beber sem qualquer tipo de tratamento, porque uma água mineral natural, uma água de nascente, não tem qualquer tipo de tratamento, porque são as rochas, é a geodiversidade que a filtra. É claro que se a atividade humana depois colocar as suas águas que vêm das indústrias, se colocar a agricultura em cima destes digamos assim, destes reservatórios, vai obviamente também prejudicar este processo natural. E então agora, que já vimos mais ou menos quais são todos estes elementos que fazem parte, afinal, não são só as rochas, já passamos já percebemos que há muita coisa envolvida na geodiversidade. Vamos então ver porque é que ela é importante. Antes de tudo, os recursos energéticos são fundamentais e são também os que estão na ordem do dia. Todos os dias falamos nos recursos energéticos. Hoje em dia já discutimos mais a questão dos recursos energéticos virem da Europa, virem de fora da Europa, todos os impactos geopolíticos, impactos económicos e sociais.
que está à volta dos recursos energéticos. A maior parte dos recursos energéticos que nós falamos habitualmente são os combustíveis fósseis e a geodiversidade, portanto, são elementos da geodiversidade, mas e que atualmente tentamos que haja uma transição para recursos que não sejam estes são recursos não renováveis e atualmente estamos numa época de transição para recursos renováveis, mas temos, por exemplo, a energia geotérmica, que é um recurso natural e que é uma energia limpa e que há cada vez também uma maior aposta neste tipo de energia, são elementos da geodiversidade. Mas também, nesta transição energética, estamos a utilizar outros tipos de energia que vão precisar de matérias-primas também para podermos construir. Se nós queremos substituir a energia produzida pelos combustíveis fósseis e se temos, por exemplo, energia solar, vamos precisar de muitos recursos minerais para fazer as células dos painéis fotovoltaicos, vamos precisar de construir os aerogeradores e todos esses materiais têm que vir de algum lado. São elementos da geodiversidade. E aqui sim, as matérias-primas são de facto também, e uma das, normalmente, habitualmente também, é que as pessoas associam mais aos elementos, à utilidade da geodiversidade, são pedras para construirmos as nossas casas, mas de facto as matérias-primas vão muito além das casas. Se nós olharmos, se tentarem fazer o exercício de ver aqui à volta o que é que não vem da geodiversidade, se calhar aqui o tampo desta mesa e aqui das cadeiras não veio, mas para nós lhe darmos esta forma, usamos certamente máquinas e limas, etc., ferramentas que são metais e que vieram da geodiversidade. Portanto, muito dificilmente vamos encontrar o papel vai utilizar minerais no seu processo, portanto, muito dificilmente nós quisermos deixar de... Idealmente, se não quiséssemos mais explorar os recursos minerais, íamos ter muita dificuldade, porque tudo à nossa volta atualmente está extremamente dependente dos recursos minerais. Nós não podemos abdicar deles, obviamente, mas se calhar temos que começar a pensar cada vez mais em alternativas e como minimizar o impacto desta exploração. Na realidade, os recursos geológicos, desde o início da civilização, o progresso da civilização foi sempre acompanhando, desde o Paleolítico, do tempo da pedra lascada, que eram utilizados estes bifaces, até depois ao Neolítico começaram a ser mais trabalhados. Depois veio a idade do cobre, do bronze, já com as ligas. À medida que as ferramentas também se foram tornando mais complexas, que a exploração mineira e a transformação dos metais começou a ser mais complexa, a atividade humana também começou a diversificar, o tipo de alimentação, passaram também a caçar, a poder construir o tipo de construções foi mudando, portanto, desde sempre que a nossa história está intimamente ligada à exploração dos recursos geológicos. E atualmente também estamos num período em que estamos altamente dependentes, toda a nossa tecnologia depende, não deixamos de usar as rochas, nem o ferro, nem os metais, etc., mas continuamos dependentes de outro tipo, cada vez mais específico de minerais. E também a própria forma como fomos construindo, os locais onde fomos ocupando, se pensarmos nestes locais mais antigos, em que as construções eram feitas em pontos altos, porque eram pontos estratégicos, de onde se podiam ver, e em Portugal nós temos muitos castelos, sempre tivemos uma relação tensa com os nossos vizinhos espanhóis, portanto temos os nossos castelos todos em pontos altos, que era para ter sempre um olho e conseguir mais facilmente ver a chegada dos inimigos. Temos também o tipo de construção tradicional que pelo nosso país fora está intimamente ligado até com o tipo de rocha local. Normalmente, se queremos saber que tipo de rocha é que está por baixo dos nossos pés, olhamos para os muros, para as casas tradicionais, porque é muito mais fácil construir com a rocha que está ali do que trazer pedras ornamentais de outros locais. E também, por exemplo, as termas. Os romanos, desde sempre, foram muito exímios em encontrar os recursos minerais e nós temos e em Portugal temos muitas explorações de ouro e temos muitas águas minerais termais que eles aproveitavam e o próprio desenvolvimento das comunidades foi-se dando, como por exemplo em Chaves, em São Pedro do Sul, em Monfortinho, locais em que havia estas águas minerais. Portanto, a partir daqui, o próprio recurso geológico foi promovendo o desenvolvimento económico e social. E hoje em dia, quer seja uma construção tradicional, até às nossas construções mais modernas, tudo isto vem sempre de recursos minerais, portanto vem sempre ou de uma pedreira ou de uma mina. Quando construímos uma casa, desde as telhas às torneiras, passando pelos vidros, tudo isto são recursos minerais.
ou seja, são parte da geodiversidade. Mas, se formos até ao detalhe, nós pensamos sempre nas pedras da calçada, é mais fácil, é a pedra mais acessível que nós temos nos nossos dias, mas, na realidade, nós, se formos à cozinha, todas as ferramentas, abrimos a gaveta dos talheres e vem tudo dos recursos minerais, depois abrimos por baixo a gaveta dos panos e também muitos dos nylons e dos poliésteres que temos lá também vêm dos derivados do petróleo, portanto, mais recursos minerais. Além de, claro, as estátuas e toda esta parte mais cultural, artística, que foi utilizando os recursos minerais. E as matérias-primas são fundamentais e cada vez o tipo de minerais que nós procuramos para desenvolver a nossa tecnologia atual, sem a qual já fazemos muito pouco, são dependentes de minerais, até que muitos deles são mais raros, são mais difíceis de encontrar e são precisos, obviamente, processos mais detalhados para os encontrar e para os extrair. E cá está, as matérias-primas, a maior parte da nossa roupa também vem dos derivados do petróleo. Portanto, se nós começarmos a pensar, nós nunca poderíamos abdicar dos recursos geológicos, temos é que, de facto, saber usá-los, porque se calhar hoje em dia, se nós pensarmos na quantidade de fibras que são produzidas anualmente, na quantidade, a moda que é mais barata, a roupa chega-nos a preços mais baratos, como todas estas coisas que nós encomendamos pela internet e que rapidamente vêm a preços baratos, que vêm do outro lado do mundo, geram toneladas de embalagens e plásticos e caixas de cartão. Depois não sei se alguém já teve essa experiência, se enganaram na encomenda, nem vale a pena mandar para trás porque ninguém aceita. Portanto, todos os anos, toneladas e toneladas de coisas que são compradas online e que fazem grandes viagens, depois ficam abandonadas quando são rejeitadas porque é mais barato deixá-las amontoar coisas novas do que mandar para trás mais embalagens, etc. Estou a fazer, se calhar, um cenário um bocado aterrador, mas já estou só a tentar mostrar alguns dos dilemas com que nós nos debatemos hoje em dia. Mas a geodiversidade também tem sido usada, por exemplo, para nós também enterrarmos o lixo, não só nos aterros, onde vai o lixo que não é tratado, que não é reciclado, que não pode ser reutilizado, mas, por exemplo, o armazenamento de material nuclear. Neste caso, a geodiversidade também é importante. Este tipo de aterros tem que ser feito em locais em que sejam locais, por exemplo, estruturalmente seguros, para que não haja risco de haver um tremor de terra, uma catástrofe e os resíduos nucleares espalharem-se. Portanto, a geodiversidade também é importante para servir de dar o substrato a estes locais. E a água é, de facto, nós damos muito pouca importância à água, porque a água é extremamente barata, nós queixamos-nos, mas se pensarmos que nós não podemos fazer nada sem água e que de todas as contas que nós temos que pagar mensalmente, se calhar a da água é mais baixa, e nós damos também como garantido, porque abrimos a torneira e ela sai, e nós aqui somos privilegiados, a água sai sempre e sai em boa qualidade, mas de facto a água é um bem bastante escasso, água pura. Se nós pensarmos da água que chove, só uma pequenina parte é que vai infiltrar, porque uma grande parte vai evaporar, outra parte vai escorrer para a água superficial e só que entra mesmo, que se infiltra e que anda a circular nas veias da terra, digamos assim, essa é que vai ser a água que nós vamos depois engarrafar e que vamos beber. Só que além disso, nós vamos usá-la também na agricultura, vamos utilizá-la nas indústrias, vamos utilizá-la nas nossas casas e vamos utilizá-la hoje em dia também na tecnologia. Mais uma vez, estes grandes servidores, estes data centers, precisam de quantidades astronómicas para arrefecer e para funcionar. E isso é tudo água invisível, porque nós não vemos. Nós, quando compramos um quilo de cenouras ou quando compramos uma camisola, não pensamos na água que foi necessária para isso nos chegar às nossas mãos. Portanto, é água que nós não vemos. E nós aqui somos privilegiados porque não nos falta água e a água tem qualidade, mas infelizmente há uma grande parte do nosso planeta que tem graves problemas com água. Cá está, portanto temos aqui muitos usos desta água. Além disso, nós temos esta ideia que o ciclo da água é circular, portanto ele vai e infiltra, mas há muita água que vai sendo degradada no processo e muito dificilmente torna a ter qualidades para nós a podermos consumir e utilizar novamente. Outra das funções da geodiversidade, também bastante invisível,
mas que é extremamente importante, é ser o suporte para a biodiversidade. Se nós temos aqui os nossos pés, estamos assentes em geodiversidade. Nós e todos os seres vivos, desde os animais que fazem os seus ninhos e que vivem nas rochas, às plantas que precisam de colocar as suas raízes nas rochas, tudo isto, a geodiversidade é extremamente importante. Bom, hoje em dia já podemos ter alfaces e ervas aromáticas a crescer na água, etc., mas a água também é um elemento da geodiversidade. Claro que temos locais fantásticos no nosso planeta, por exemplo, os recifes de coral, que são também locais maravilhosos onde temos esta simbiose e onde conseguimos ver bem este equilíbrio entre a biodiversidade e a geodiversidade. E claro que, em termos de suporte à vida humana, é fundamental porque é aqui que a produção, a nossa grande parte da produção alimentar vai partir da agricultura e a agricultura vai partir do estado do solo, que também é alguma coisa que nós muitas vezes tomamos como garantido, mas o solo, além de poder ser contaminado por todas as atividades humanas, também corre o risco de ficar cansado de sobreexploração. Cada vez mais nós temos que alimentar mais gente, portanto a agricultura é mais intensiva, são colocados mais produtos, as coisas são plantadas em espaço mais pequeno, isso vai degradando, vai cansando, entre aspas, o solo e vai dificultando também este processo. E ele suporta a vida humana desde sempre. Nós, em Portugal, temos as paisagens, por exemplo, a paisagem do Pico, ou aqui o Douro Vinheteiro, mas, por exemplo, temos ali a produção de arroz nas Filipinas, em que tudo foi, neste caso, os relevos foram trabalhados à força braçal para conseguir que, de facto, aproveitar estas características destes solos especiais. Muitas vezes, quando as condições não eram as melhores, o homem foi tendo a necessidade de adaptar o território para poder produzir os seus alimentos. E, claro, as construções são extremamente fundamentais, não é? Nós precisamos de construir as nossas grandes obras e isso vai depender da geodiversidade. Já todos tentamos, certamente, em alguma fase da nossa vida, construir um tunelzinho na praia. E o que acontece é, das duas uma, ou nós, quando vamos unir um lado ao outro do tunelzinho, aquilo desmancha-se e nós ficamos sem o tunelzinho, ou então está o tunelzinho bonito, vem a água do mar e lá se vai o tunelzinho. Portanto, nós não podemos construir, as construções não podem ser postas em qualquer sítio. Nós precisamos das características da geodiversidade, da estabilidade das vertentes, dos taludes, do tipo de rochas, para podermos pôr as nossas construções, que vão desde estas grandes obras de infraestruturas até a uma casa, algo mais pequeno. E muitas vezes vamos tendo à nossa volta algumas notícias. Tivemos recentemente esta bola que caiu em Mesão Frio e que, por acaso, não causou nenhuma vítima, mas pronto, foi uma bola gigantesca que rolou por numa vertente. Ou, não sei se recordam, o ano passado houve uma casa onde, de facto, morreram, penso que um casal, numa derrocada, aqui bastante próximo, penso que em Esposende. E, de facto, a geodinâmica, como falamos há pouco, são processos naturais. O nosso planeta é dinâmico e, portanto, da mesma forma que nós respiramos, ele tem que se ir, também vai libertando as suas tensões e muitas vezes, quando liberta estas tensões, pode impactar as nossas vidas, como os perigos de derrocada. Temos aqui esta casa muito engraçada que vai, a subsidência ao longo do tempo a casa foi, como por exemplo na Torre de Pisa, né, que vai, estes processos são naturais, o que não é natural são as nossas construções, portanto nós temos que saber com o que contar quando estamos a fazer as nossas construções. Podemos não ver o que é que está lá debaixo dos nossos pés, mas é fundamental também para a nossa segurança. Ou então, esta história já mais antiga, este caso destas 5 pessoas que morreram nesta derrocada em Albufeira, mas ainda assim é uma das minhas atividades, normalmente quando vou à praia, continuam todos os anos, há sempre gente, as pessoas acham sempre que o local em que está mais próximo das vertentes, apesar de, atualmente, desde esse acidente em Albufeira, estão muito bem sinalizadas, praticamente todas as praias têm avisos, mas as pessoas acham sempre que é o melhor sítio para pôr as toalhas, porque fica abrigado do vento, ficam ali encostadinhos e é mais agradável. Estes processos dinâmicos também, certamente, alguns deles aqui bastante recentes, estas imagens que chegaram há um mês da Carolina do Norte, em que as casas parece que se desfazem como um baralho de cartas. A costa, o oceano, as marés são também processos naturais e dinâmicos. A erosão costeira é natural, mas se nós vamos conquistando o terreno, se vamos começando a pôr as nossas casas, as nossas esplanadas com uma vista maravilhosa, os restaurantes, etc., em cima, é natural que depois começamos a ter o mar a invadir, digamos assim, a invadir o nosso espaço, depois de nós termos invadido o seu espaço.
E a própria natureza, a própria geodiversidade tem as suas defesas para isto. As dunas, por exemplo, as dunas litorais existem precisamente para isso, para este equilíbrio natural de impedir que o mar vá, entre e conquiste este território. Portanto, muitas vezes o homem primeiro começa os passadiços, depois começam os restaurantes, depois começam os resorts, etc. E estas barreiras naturais que a Terra tem no seu equilíbrio começam a ser alteradas. Ou as cheias também, ainda há um mês vimos esta tragédia em Espanha, mas na realidade os rios também têm a sua dinâmica e é natural que quando chove mais a alturas de grandes chuvas, eles alaguem e por isso têm os seus próprios leitos, estão naturalmente preparados para que eles tenham mais água numa certa altura e que eles conseguem se equilibrar. Obviamente que se nós começarmos a construir, e muitas vezes a pôr infraestruturas importantes de energia, etc., vamos correr o risco depois de ter os tais desastres. Quem não se lembra também deste episódio da tragédia de Borba, que foi em 2018 e foi na semana passada, há um mês, penso eu, que começou morreram 5 pessoas, uma estrada que atravessava uma zona de pedreiras, e normalmente estas são as alturas em que se fala da geodiversidade. É quando há uma tragédia, muitas vezes as tragédias muitas vezes não, quase sempre, estão sempre no limiar entre a ocupação humana ou a má gestão humana e estes acontecimentos. No caso dos sismos, por exemplo, são dos fenómenos que são mais comuns, diariamente estão sempre a acontecer sismos, grande parte deles nós não os sentimos, às vezes sentimos. Nós aqui em Portugal não estamos numa zona muito complicada, vivemos o pânico, quem estava em Lisboa, este sismo que houve em agosto, que pelos vistos acordou muitas celebridades e deixou os lisboetas bastante assustados, mas foi muito bom porque durante uma semana vieram para a comunicação social temas que nunca se tinha falado, a questão dos seguros, a questão da construção do hospital, uma série de situações que devia-nos dar como garantido que são sempre pensadas quando se faz uma construção, mas foi preciso um episódio daqueles para trazer esses assuntos. Nós temos sorte, não estamos numa zona, Portugal não tem alguns acontecimentos históricos, sabemos que em Lisboa poderá haver, e é por isso que é fundamental também a educação e o treino. Eu sou geóloga há mais de 20 anos, fui professora, sei o que é que se tem que fazer num tremor de terra. Esta imagem que tem aqui, que foi do sismo de Marrocos, 2023, eu estava lá e a primeira coisa que eu, com 20 anos de profissão, pensei, vou-me atirar da janela. Porque o pânico foi tal, eu não consegui pensar. Por sorte, estava lá com gente que podiam não ter, alguns até nem eram da área, mas tiveram sangue frio e são pessoas que vivem, por exemplo, nos Açores, que têm treinos frequentes. Portanto, nós até podemos saber a teoria toda. Se não estivermos habituados, se não estivermos preparados, treinados, as coisas podem correr muito mal. Portanto, e nós muitas vezes menosprezamos, pensamos, aqui não vai acontecer, não vale a pena. Não sei se recordam, quando temos estes sismos no Japão ou no Taiwan, houve um sismo no Taiwan há uns 6 meses, um sismo bastante devastador, as pessoas extremamente calmas na televisão a dizer, pois houve o sismo, eu fui desligar o gás, desliguei a eletricidade. Nós aqui, nunca ninguém se ia lembrar de desligar o gás, desligar a eletricidade, não estamos habituados. Ou quando foi, por exemplo, a erupção em La Palma, houve uma na mesma altura no Japão, em que tudo estava mais ou menos organizado. Em Espanha, as pessoas aceitam os colchões das casas, nos carros, nos tejadilhos do carro. As pessoas não sabiam sequer quais eram as primeiras coisas que tinham que trazer. Eu tive a oportunidade de estar em Grindavik há um mês, e, por acaso, entre erupções, mas falei com pessoas que tiveram que evacuar quando a cidade começou a ser ameaçada, e as pessoas tiveram 20 minutos para deixar a cidade. E as pessoas que tinham as suas casas, os filhos, as famílias, e as pessoas disseram, em 20 minutos, quais são os bens que as pessoas levam, o que é que se agarra? Eu tentei pôr-me nessa posição, não consigo imaginar. A pessoa pensa na carteira, nos documentos, mas toda uma série de coisas, desde as lanternas, etc., porque eles estão habituados e conseguem ter esse raciocínio. Por muito que seja uma situação de tensão, havendo preparação, e muitas vezes isso, quando há estes sismos no Japão, etc., dá alguma segurança, as pessoas têm grandes tragédias, mas sabem o que fazer, e isso reduz logo o risco e os impactos que
isso pode ter. E lá está, o nosso planeta é dinâmico, nós não podemos de facto controlar, no caso dos sismos e dos vulcões, podemos talvez não construir, ter algum cuidado com as construções, mas também é importante a monitorização que se faz. O facto de podermos acompanhar as atividades, ainda que não é uma ciência exata que diga a que horas e onde é que vai acontecer, mas permite, se calhar, nós tomarmos algumas medidas. Mais uma vez, quando temos estas grandes tragédias, elas saltam para as notícias. Tivemos o grande tsunami em 2004, que foi de facto uma grande tragédia. Ou então, a nuvem de cinza, não sei se recordam, em 2010, pela primeira vez parou o tráfego aéreo na Europa, ninguém estava à espera desse... Curiosamente, nessa altura também saltou para as notícias, mas a maior parte das pessoas que falaram nas notícias eram os economistas sobre o impacto que isto ia ter na aviação, eram os psicólogos que falaram do impacto das pessoas que tinham visto a sua vida alterada, e houve muito pouco, há estudos sobre esta cobertura jornalística, muito poucos geólogos a explicar o que é que estava a acontecer. A única coisa que as pessoas querem saber é quando é que acaba, que é uma resposta, não é? Que é um bocadinho difícil dos especialistas darem. Mas a comunicação social tem um papel muito importante, e lá está, nestes países que estão habituados e que têm grande risco, muitas vezes estes alertas de evacuação são muito importantes, e os meios de comunicação social podem ter um papel importante a avisar que o risco de tsunami e permitir que as pessoas tomem as medidas. Mas nós aqui em Portugal também, à nossa escala, também temos tido tivemos, talvez se recordem, em 2022 a crise sismo-vulcânica em São Jorge, que houve pessoas que foram evacuadas, o governo regional evacuou inclusivamente, penso que pessoas com mobilidade. Depois, entretanto, houve uma grande discussão que já tinha sido demasiado alarmista. O Presidente da República foi lá para mostrar que afinal era seguro ir a São Jorge. Houve toda uma dificuldade porque não estamos habituados a lidar com este tipo de crises e obviamente os jornalistas querem saber quando é que vai começar uma erupção, quando é que vai começar, como é que vai ser. Isto são respostas, não é, que a ciência ainda não consegue dar. E atualmente, neste caso, já não é a primeira vez, há atualmente uma crise sismo-vulcânica na Ilha Terceira, inclusivamente neste caso até já há dados de deformação da crosta, mas tem estado um bocadinho fora da notícia. Mas já que estávamos a falar de notícia, depois temos sempre quando foi o vulcão de La Palma, surgiram várias teorias da conspiração, vem a desinformação, também nesta área há bastante desinformação, e os terremotos e os vulcões surgiram como orquestrados e como fruto de alguma conspiração. Continuando um bocadinho mais nas notícias, e prometo que não vou falar muito, é a minha área atual de investigação, é comunicação, não vos vou amassar muito com isso, mas só para mostrar que nós achamos que a geodiversidade, nós não a vemos, ela é mais ou menos invisível e também não falamos dela, mas isto foram só algumas coisas que eu fui ver do que é que saiu na última semana e que está relacionado com a geodiversidade. Desde derrocadas, obviamente as cheias desastrosas em Espanha, sismos, tivemos um sismo na Ilha Terceira no dia 20, há 3 dias, tivemos na semana passada em São Miguel, temos o vulcão da Islândia e o julgamento da derrocada de Borba que finalmente começou ao fim de 6 anos. O tema que realmente está mais na ordem do dia nas notícias tem a ver, obviamente, com os recursos energéticos, os combustíveis fósseis, o lítio. Em Portugal temos muito atualmente o lítio, o petróleo, a mineração, etc. São temas. Depois temos assim umas coisinhas mais pequeninas já relacionadas com o património geológico, as pegadas de Serra da Aire e Candeeiros, que foram consideradas um do top 100, neste caso já um top 200 dos geossítios mundiais, o Geoparque Litoral de Viana do Castelo, que vai preparar uma candidatura à Unesco. Portanto, isto foi só dos últimos dias. Na realidade, falamos de geodiversidade. Às vezes não temos a noção de que estamos a falar de geodiversidade. E a geodiversidade também é muito importante ao nível da identidade cultural. Vimos por razões históricas que a civilização humana se foi adaptando e se foi desenvolvendo relativamente com uma forte ligação à geodiversidade, e isso foi moldando a identidade local, quer seja, por exemplo, pelo artesanato, pela forma como as pessoas foram utilizando os recursos minerais. Temos aqui, por exemplo, o empedrado de Nisa, que é barro que utiliza na sua decoração pedrinhas de quartzo, que vem dos filões de quartzo que há ali na região. Ou, por exemplo, agora mais recentemente tem Valongo, que tem assumido as trilobites de Valongo e tem uma rotunda, uma grande... Vamos a um supermercado, agora não sei se é o Aldi, se é o Lidl, tem uma grande rotunda gigantesca com uma trilobite, porque as pessoas estão-se a apropriar desse símbolo cultural. Ou
o cozido das furnas, não é? Que é uma ligação muito óbvia, não é? Em que se utiliza o processo geológico. Mas o património cultural, a parte imaterial também está muito ligada. Nós nos Açores temos as festas do Divino Espírito Santo, uma parte religiosa, que são festas celebrações que as populações há 500 anos não sabiam como lidar com toda a dinâmica das ilhas, e os primeiros povoadores sentiram a necessidade de agradecer quando não tinham catástrofes, de se agarrar a esta parte mais imaterial, e celebram as festas do Divino Espírito Santo pelas catástrofes que foram tendo. E chegamos assim também ao património geológico, só para dizer que é uma parte especial da geodiversidade. A nossa geodiversidade, acho que já consegui vender este peixe, é fundamental, não é? Nós não conseguimos fazer grande coisa sem ela. E temos é que saber gerir. Mas há uma pequenina parte desta geodiversidade, que é chamada geodiversidade espetacular, que tem o valor científico, são locais que nos trazem informações de estudo, desenvolvimento da área das geociências, onde podemos estudar, podemos conhecer os processos passados do nosso planeta que nos ajudam a tentar estudar, prever e a gerir os processos do futuro, mas são também locais que normalmente são bons do ponto de vista educativo, porque são os melhores exemplos, é mais fácil mostrar, tentar passar explicar e dar a conhecer alguns fenómenos através de locais que são acessíveis, que são monumentais, que são bem legíveis, que as pessoas conseguem perceber o fenómeno que se está em causa. Também do ponto de vista estético, paisagístico, são locais bonitos e por isso são muitas vezes utilizados do ponto de vista do geoturismo, dos geoparques, tentar que são locais que atraem pessoas, portanto também potenciar o desenvolvimento local através do património geológico. Nós não podemos proteger toda a geodiversidade, mas estes locais mais especiais, e nós no nosso país temos muitos exemplos, apesar de termos um país pequeno, temos uma geodiversidade bastante variada e, portanto, vamos ter também um património geológico também bastante diverso e bastante importante do ponto de vista científico e que compete com muitos locais de outros internacionais. De facto, grande parte dos desafios ambientais com que nós nos deparamos hoje em dia, se nós pensarmos bem, grande parte deles estão relacionados com a geodiversidade, quer seja da água, quer seja das matérias-primas, quer seja a energia, quer seja os riscos, quer seja a alimentação, que à medida que a população aumenta, temos cada vez pressão mais para a alimentação, portanto temos a questão da produção agrícola e dos solos. Eles estão de alguma forma relacionados com a geodiversidade. Portanto, se tudo isto de que nós dependemos tanto e que nós precisamos de aprender a gerir melhor, se queremos continuar a ter a qualidade de vida que temos, está relacionado com a geodiversidade, com uma área que nós normalmente não vemos e à qual não damos grande atenção. Além disso, muitos dos conflitos mundiais que nós temos já hoje em dia, quer seja guerras, quer seja do ponto de vista da energia, temos já conflitos atuais, disputa de água, disputa de recursos energéticos, de recursos geológicos, já hoje em dia. Portanto, a geodiversidade também traz-nos esta dimensão de grandes conflitos mundiais. Mas eu acho que isto tudo também está muito relacionado com a percepção que nós temos das geociências. Quando se fala em geociências, em geologia, em geodiversidade, vamos pensar sempre no petróleo, nos combustíveis fósseis, não ao fóssil, que ainda por cima os fósseis são uma coisa tão interessante, tão bonita. Toda a gente gosta de dinossauros, mas agora toda a gente diz não ao fóssil. Eu quando me dizem não ao fóssil, penso não ao fóssil, mas que é aos dinossauros, às amonites, às trilobites. Não, estamos a dizer não aos combustíveis fósseis, claro, mas estou a falar do ponto de vista do slogan, que acho que é um bocadinho infeliz. Mas, de facto, a percepção pública das geociências é um pouco negativa. Claro que isso também tem um bocado a ver com a percepção que há também do próprios geocientistas e dos geólogos, que muitas vezes as pessoas pensam que são uma espécie de Indiana Jones, que andam ou estão de martelo na mão e que querem tirar as rochas todas e explorar, mas de facto os geólogos fazem muito mais do que isso, e a grande missão dos geólogos hoje em dia é ajudar a encontrar soluções para todos estes dilemas. Nós não podemos abdicar da nossa qualidade de vida, não queremos abdicar, vamos ter que abdicar de algumas coisas, disso não tenho muitas dúvidas, mas temos que aprender a gerir. E de facto nós temos tanta diversidade e tantos recursos que temos é que aprender a lidar com eles. A própria cultura, a nossa cultura mais popular, mais recente, está cheia de exemplos de geólogos e que na maior parte deles não são grandes exemplos muito inspiradores, não é? Grande parte deles, ou porque faz figuras tristes, o outro é tolinho, também não temos grande publicidade. Digamos que o marketing dos geólogos já podia ser um bocadinho mais potenciado. Na realidade, e já a encaminhar-me para o fim,
é muito importante nós darmos mais atenção a esta parte invisível, porque conseguimos, obviamente que não são os geólogos sozinhos que vão arranjar soluções para tudo, mas é uma área que é absolutamente negligenciada e a geodiversidade ainda mais. Nós vemos, por exemplo, em termos de áreas protegidas que temos em Portugal, grande parte dos parques naturais e o Parque Nacional de Peneda Gerês e os monumentos naturais são até uma boa exceção, mas grande parte das áreas protegidas são classificadas com base nos valores da biodiversidade. E, obviamente, e muitos deles têm, de facto, têm que ser protegidos. Mas a montante dessa, não é, neste caso, por baixo dessa biodiversidade, é importante também nós mantermos a geodiversidade. Caso contrário, perdemos as qualidades que permitam que a biodiversidade possa desenvolver. Muitas vezes, nós lidamos com a geodiversidade sempre, não é? Nós vamos à praia, nem sabemos onde é que deitamos a nossa toalha, na realidade estamos a deitar a toalha sobre rocha, reclamamos sempre, né? Depois ficamos com os pés e com tudo cheio de areia, mas aquilo também é parte da geodiversidade e nós, raramente quando estamos à praia, tomamos atenção. A única coisa que dizemos é, esta é muito fina, magoa-me nos pés, ou esta é muito grossa, não reclamamos ainda da geodiversidade. Temos também esta parte importante da parte da cosmética e também da parte terapêutica, da medicina, da geologia médica, que conseguimos também muitas soluções da geodiversidade e até que comemos, não é? Até comemos recursos minerais, não é? Quando pomos o nosso sal. Terminar dizendo que temos que ter um bocadinho mais de atenção à geodiversidade, temos que pôr os nossos óculos. Muitas vezes nós não vemos, e como não vemos longe da vista, não é? Longe do coração, como não vemos, temos alguma dificuldade em perceber porque é que precisamos. Da minha experiência, quer tenha sido primeiro como professora, agora mais na parte da comunicação, fui trabalhando também da educação informal no Geoparque, normalmente não há ninguém que que depois de ir a um museu de mineralogia, ou fósseis, ou ir a uma visita de campo guiada por um geólogo, não há ninguém que não goste. Na realidade, o efeito é sempre um efeito, já faço isto há quase 20 anos, é um efeito de surpresa. As pessoas não estão à espera que por trás desta montanha, que é uma montanha por onde passam com o carro todos os dias, haja uma história, que a história são tão antiga. No caso dos fósseis, normalmente os fósseis mais antigos que conhecem são os dinossauros e não fazem ideia que há fósseis. Nós temos em Portugal muito mais fósseis, muito mais antigos, com uma história muito mais interessante do que os dinossauros. Portanto, toda esta que nós muitas vezes também não damos o devido espaço para que as pessoas possam perceber um bocadinho o que é que está por trás que está à nossa frente, não é? Que está por trás destes processos e que isso também nos ajuda a dar algum valor. Para terminar, felizmente, há 2 anos, a Unesco proclamou o Dia Internacional da Geodiversidade. Durante muitos anos, foi sendo protelado, porque havia o Dia da Terra e já se celebrava o Dia da Terra. Na realidade, o Dia da Terra é um dia que não celebra só a Terra, a geodiversidade, portanto era importante um dia para chamar a atenção para esta parte da natureza que é um pouco mais invisível, mas termino contando um episódio português, um bocadinho mais triste, mas quando foi proclamado, foi um dia importante em Portugal, porque o Dia da Geodiversidade foi proposto por 4 países, um deles por Portugal, encabeçado pelo professor Brilha da Universidade do Minho, e mandou-se uma nota para a imprensa, foi o Dia da Geodiversidade. Claro, ao fim de 5 minutos já estava online, mas dizia, Unesco aprova Dia da Biodiversidade. Um dia da biodiversidade que já existe há muito tempo. Como se não bastasse, isto foi a Lusa que mandou, portanto, ao fim de 10 minutos, todos os órgãos de comunicação social estavam a divulgar o Dia da Biodiversidade. Alguns até, por exemplo, foram buscar uma imagem, pelo menos adequada da biodiversidade, não é? Portanto, foram colocar um passarinho. Foi, entretanto, mandada uma correção a dizer que não era atenção, não estava lá escrito biodiversidade, era geodiversidade, o que, aliás, já mostra porque é que o dia é importante, não é? Era precisamente para isto, é para as pessoas saberem o que era. Não há problema, começaram então a corrigir, mas continuaram a deixar a imagem da biodiversidade, e houve até alguns, para não copiar, puseram outros pássaros, não é? Para ilustrar o que é a biodiversidade, digamos. Portanto, é de facto algo muito importante, já está na ordem do dia, e este é um dos principais argumentos porque é que nós precisamos deste dia e porque é que precisamos divulgar. Já agora, como estamos aqui na Casa das Ciências, a Casa das Ciências tem um recurso muito interessante da geodiversidade, que é uma série de artigos que o professor José Brilha, que é um dos grandes especialistas em património geológico do nosso país e mundial também, e estes artigos são muito interessantes porque chamam a atenção para as várias dimensões da geodiversidade e está disponível na Casa das Ciências. E termino com esta mensagem. De facto, não há
não há quem fique indiferente. Só que muitas vezes nós olhamos, lá está, quando vamos à praia e olhamos para a areia, vemos a areia do ponto de vista de que nos está a encher a toalha, vamos ficar tipo croquete depois de nos deitarmos, mas na realidade aquilo é geodiversidade. Neste caso, eu pus areia num frasquinho, disse que isto era importante e fiz amanhã a um grupo de alunos que ficaram maravilhados e todos queriam tocar num frasco, que era como se fosse uma coisa maravilhosa. Portanto, a geodiversidade é invisível, temos que tentar que ela venha um bocadinho mais, que ela seja um bocadinho mais visível. Temos também que dar um bocadinho de atenção, perceber porque é que ela é importante, perceber porque é que ela está em risco e tentar, vai ser sempre uma luta muito difícil, mas tentar recordar que ela é uma parte da natureza. A natureza não é só a parte viva, mas também esta que parece mais robusta, mas também deve ser preservada. E muito obrigada pela vossa atenção. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa ou rebater, mostrar argumentos porque é que devíamos antes olhar mais para a biodiversidade. Ao nível do público mais infantil, das crianças, está a começar a haver programas de sensibilização ou ainda é muito pouco? Estes temas estão nos programas, estão nos currículos. Isto tem que ser abordado, inclusivamente o termo geodiversidade e os manuais escolares têm acompanhado esse. Mas o facto de termos crescido sem esta consciência torna as coisas muito difíceis. Por exemplo, eu há 2 anos tenho trabalhado com o Ciência Viva, na Ciência Viva nos Pátios, que é uma iniciativa muito interessante para o primeiro ciclo, em que o cientista vai à escola várias vezes e começa pela natureza dos pátios. Vai ver o que é que desde a horta, aos insetos, aos passarinhos, etc. E eu fiz a primeira vez, quando cheguei à escola e falei aos professores em geodiversidade, as pessoas ficaram desiludidos, não é? Porque queriam que eu falasse dos insetos. Eu disse, tenho algumas limitações nos insetos e nos pássaros, não é? Não consigo, não estou muito à vontade. Fizemos a atividade, correu muito bem, gostaram muito e de facto, nós não queríamos abordar a geodiversidade com os alunos porque não estávamos despertos para esta área. Porque é muito mais, nós crescemos com isso, ainda vai demorar se calhar algumas gerações para que a natureza tenha em pé de igual. E eu tenho algumas dúvidas que vá alguma vez ter essa... Porque obviamente a biodiversidade sendo mais frágil, tendo uma vulnerabilidade mais imediata, obviamente que é muito mais... tem mais visibilidade e obviamente que é importante também a biodiversidade. Portanto, se calhar é preciso apostar mais na formação de pessoas, não? Da sociedade inteira. Temos todos que ter esta consciência. Queria acrescentar. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui na sua fala. No Rio Grande do Sul, o estado que recentemente foi inundado pelos deslizamentos e foi afetado no Brasil, e do Jeová de Quarta Colônia, que foi um dos mais afetados. Em 3 dias deu 500 ml. Eu penso que a professora Já fui. Então, no currículo brasileiro, pelo menos, existe uma atenção, uma biologização do currículo. Não que a questão da Terra e do universo não estivesse presente, mas a questão da formação dos professores para esse outro olhar, para esse olhar que ela está dizendo dessa invisibilidade, né? Na biologização, nós deixamos de fora a química e a física. Só trabalhávamos com a questão biológica, dos seres vivos. E penso assim que a geologia, no currículo, ela é mais... é a prima pobre, como a gente costuma dizer, do currículo. E precisa, então, diante de todos esses eventos, não é? Penso que a partir de agora, por força maior, há necessidade de... Eu, se calhar, agora ia passar a palavra aos colegas que estão no ensino, mas, do meu ponto de vista, atualmente, o currículo é bastante equilibrado em termos de biologia e de geologia. Mesmo a formação dos professores, quando eu fui aluna, os meus professores que davam na altura Ciências da Terra da Vida eram maioritariamente biólogos. Hoje em dia, a formação dos professores também... Só que nós continuamos a ter alguma dificuldade... Primeiro, a geologia, é a minha opinião, depois queria que os colegas da biologia... O currículo
que é muito extenso, tem muito conteúdo de geologia, é um pouco desligado de maior parte destes temas que nós temos que comentar diariamente e com quais lidamos. Se calhar, não sei quanto tempo é que estudam tectónica de placas no 7º ano e falhas e limites, e que se calhar não é que não sejam interessantes e que não sejam importantes, mas se calhar fica de fora a questão das construções nos leitos de cheia, que estão nos programas também, mas que são normalmente, acho que estamos ainda muito concentrados, né, numa geologia pouco aplicada a este, mas se calhar agora tirava para aí eu. Mas na comunidade civil também não chega. A noção que o António contou sobre aquilo que nós fazemos numa situação que tem, a falta de treino, a falta de movimento, a falta de investimento em fazer uma mochila de emergência, acho que tem que ser um foco muito grande a partir de agora, quer na relação dos novos programas, quer na revisão destes, quer nos colegas que fazem a revisão científica dos manuais e que podem criar pequenos nichos dentro dos manuais sobre este assunto. Obrigada. Não sei se mais alguém quer acrescentar. Eu não vou acrescentar nada de especial, porque não é a minha área, muito longe disto, da minha formação. Mas eu estava aqui a pensar, eu tenho netos pequeninos, e eles chegaram, acho que foi a semana passada, felizes da vida, porque enviam as coisas de A Terra Treme. E ele, que tem 3 anos, a explicar-me como é que eu tenho que fazer se a Terra tremer. Sim, essa é uma iniciativa agora da Proteção Civil, sim. Há uns anos que eu ainda trabalhava, e essas simulações faziam-se, e efetivamente naquele momento pelo menos era tudo muito vivido, havia uma entrega muito grande, às vezes meio a brincar, meio a sério, mas a parte séria também estava lá, e são as experiências que ficam, e claro. eu achei muita piada foi aos pequeninos virem com todo o gosto contar-me o que é que tinha acontecido, porque a Terra tem. Então, alguma coisa está a tremer. É uma iniciativa que há normalmente em novembro, promovida pela Proteção Civil, que há um dia, uma hora, em que as pessoas têm que adotar os comportamentos como em caso de... É muito estrito, exatamente. Sim, isso é importante. Pequeninos pré. Professor, quer? Força. A professora fiz várias vezes, portanto... Nós não conseguimos ver certos fenómenos. Eles são dinâmicos, mas já à nossa escala. Há fenómenos que efetivamente são dinâmicos à nossa escala. Nós não percebemos o sismo, o campo, o movimento de massa, são horríveis a trabalhar. É uma coisa extremamente dinâmica. Mas há aqueles fenómenos que não são tão dinâmicos, mas são tão ou mais importantes do que aqueles que nós conseguimos percepcionar à escala humana. E acho que o grande problema que nós temos nos programas, em particular no ensino secundário, já não conheço o terceiro ciclo, vou conhecer mais ou menos pela gama, mas o ensino secundário eu acho que é um problema porque o programa tem ainda conteúdos muito clássicos do que é a geologia clássica. E a geologia clássica é muito difícil de ensinar, não tenho dúvidas disso. É muito difícil de ensinar e é muito difícil de aprender, não só para quem está a transmitir, mas para quem está a receber o conhecimento, acho que acaba de ser muito complicado. E na verdade, acredito que os programas vão levar uma velocidade completa, não faz sentido, que há muito conteúdo que eu acho que é importante, que é interessante, mas há ali conteúdos que eu acho que neste momento não fazem qualquer sentido para aquilo que é o típico aluno do nosso ensino superior. O aluno está à espera de ver outras coisas. Eu digo que a geologia é uma ciência que se deve sentir. Eu, às vezes, quando faço das professores, quando aconselho ao aluno, digo por brincadeira que nós temos que usar todos os órgãos de sentidos para ouvir as rochas, sentir as rochas, ou até sentir o paladar das rochas. Isto na brincadeira, obviamente. Mas quando pega um martelo e bate numa rocha quartzita, numa rocha existente, o som é completamente diferente. E isso é a dinâmica da geologia, que admito que nem sempre seja fácil de ensinar. Mas parabéns, Cláudio. Obrigada, professor.
Eu queria só um aspecto que também me parece muito importante. Nós focamos sempre as aprendizagens na escola, mas há todo um manancial de informação que pode ser feito em todos os meios, designadamente os jornais que tratam muito mal a ciência de forma geral. Nós não temos programas, ou pelo menos não temos os programas quer em número, quer em qualidade, muitas vezes, que possam criar algum apego à ciência. Eu digo isto em relação à geologia. Falamos aqui de cunhar a geodiversidade, que são palavras que muitas das vezes acabam por ser confundidas com a biodiversidade, precisamente porque é um termo que já está mais enraizado. O próprio Google, às vezes, escrever geodiversidade, ele pergunta: será que quer dizer biodiversidade? Não. Eu pergunto, de alguma forma, todos nós, e as entidades competentes, deveríamos fazer uma pressão maior para que os canais de televisão, particularmente os canais de televisão, tivessem também essa função de transmitir conhecimento que seja interessante e que possam mobilizar os seus alunos a conseguir carreiras na ciência e que olhem a ciência não como uma coisa de velhos, mas como algo interessante, estimulante, desafiadora. No fundo, nós todos precisamos, e os desafios do futuro precisam de novos cientistas. Portanto, muito obrigado também pela apresentação e era só esta mensagem que queria pedir. Obrigada. Bom, muito obrigado, Joana. Muito bom ouvir-te. Obrigado pela palestra, foi muito bonita. E vamos passar agora à fase seguinte. Não sei se querem fazer um intervalo de 5 minutos, só para mexer as pernas. Até para mudar aqui de cenário. Vamos lá ver se consigo. A apresentação, senão vai tudo. Eu clico já este 50. Bom, então vamos dar início à parte cerimonial, digamos, da tarde. Vamos começar então com o prémio de imagem. Como sabem, certamente que sabem, porque não sei se é a primeira vez que assistem a esta cerimónia de prémios anual na Casa das Ciências. A Casa das Ciências, portanto, tem no seu regulamento a atribuição de prémios na categoria de imagem, na categoria de recurso, e tem também um prémio dedicado, um prémio ou nomeação da escolha do chamado professor do ano, que este ano, por deliberação da Comissão Editorial, digamos, o Conselho Científico da Casa das Ciências, não tem esse nome, mas funciona como tal, foi decidido que a nomeação do professor do ano será anunciada no encontro, no 10º encontro que se vai realizar em abril do próximo ano, nos dias 14 a 16, nas Caldas da Rainha, e para os quais chamamos desde já a vossa atenção. Ele já está anunciado no nosso site e, portanto, espero que desperte o vosso interesse e que comuniquem também com os vossos colegas, amigos, etc., que potenciais interessados no encontro, que se inscrevam e que vão, não é que venham, é que vão às Caldas da Rainha, para além de ser uma cidade muito atraente. O programa do encontro está a ser construído, penso eu que vai ser muito interessante. Tem como tema genérico para um ensino humanista das ciências e como subtemas a ética da inteligência artificial, que é um tema bastante atual,
e um subtema dedicado à sustentabilidade, portanto, a ciência ligada aos impactos ambientais e à sustentabilidade, que também é um tema extremamente atual. Portanto, isso vai acontecer em abril e nessa altura será anunciado então o professor do ano nesse evento. Portanto, neste momento, nesta tarde, vamos apenas atribuir os prémios de imagem e de recurso, penso eu, e vou dizer para já os nomeados na categoria de imagem. Portanto, na categoria de imagem na ilustração, temos os colegas Afonso Tomás e Henrique Ferreira. Alto. É um efeito geológico, não sei se estamos aqui num túnel. Portanto, Afonso Tomás e Henrique Ferreira, Ana Soares Oliveira Knippel, está um bocado... Bom, Diana Carolina Sousa Santos, Sandra Macieira, e na categoria de fotografia temos o Adriano José Henriques da Silva Cardoso, da Escola Secundária Nuno Alves, Álvaro Folhas, da Escola... do agrupamento de escolas, peço desculpa, da Águeda e Sul, e obrigado. Ana Cristina Matias Vieira Torrão, da Escola Secundária de Vagos, Ana Cristina Rito, da Escola Secundária da Zambuja, Ana Isabel dos Santos Rebelo, da Escola Secundária Professor José Augusto Lucas, a Carla Maria Fonseca Gouveia, Francisca Maria Fernandes Mendonça de Carvalho, do agrupamento de escolas de Paços de Arcos, Francisco António Fidalgos Félix Dias, da Escola Secundária de Peniche, a Juscelina de Jesus Vera Longa Duarte, da Escola Básica 1 de Monte Real, o José Bernardo Rodrigues Brilha, da Universidade do Minho, Manuela Lopes, do agrupamento de escolas Aurélia de Sousa, Maria Alexandra Abreu Lima, Nuno Lama de Almeida Pimentel, da Universidade de Lisboa, a Paula Cristina de Almeida Maria e a Susana Carrasquilho, da Escola Básica Dr. Flávio Gonçalves. Portanto, são estes nomeados e a escolha... Portanto, os premiados da categoria de ilustração são os seguintes. O prémio de mérito está atribuído a esta imagem, Grilos Bimaculatus da Guiar, da Diana Carolina Sousa Santos. Não sei se está cá. Parabéns. Prémio de distinção para a imagem locusta migratória, gafanhoto, do Afonso Tomás e Henrique Gama. Muito obrigado. E o prémio de excelência para a imagem. Agora estou confuso. Para duas imagens, execo. Frina Jordani, desculpem, não sou da área, obviamente. Portanto, a Ana Sara Oliveira Knittel. Parabéns. E a comparação entre as 6 espécies de género Felimare presentes em Portugal continental, da Ana Sara Oliveira Knittel também. Faça favor. Bom, na categoria de fotografia, os premiados são a menção honrosa para 3 fotografias. Bom, o Penicillium, não sei o que é, CPP, que eu não sei o que é. Paula Cristina de Almeida Maria, se puder explicar o que é o CPP, agradeço. Não está? Nem o representante? Ok. Obrigado.
E parabéns à Adriana. Obrigado. Muito obrigado. A estratificação entrecruzada do Adriano José Henrique da Silva Cardoso, da Escola Secundária Nuno Alves. E a nebulosa Trífida, uma região de formação de estrelas do Álvaro Folhas, do agrupamento de escolas Águeda Sul. O Prémio de Excelência execo também para a imagem, para a fotografia ametista de José Bernardo Rodrigues Brilha, da Universidade de Minho. Não está nenhum, mas de qualquer forma merece um aplauso. E a erosão do tempo, Nuno Lamas de Almeida Pimentel, da Universidade de Lisboa, que também não está. Muito bem, passando agora para os nomeados do recurso educativo, que são a Ana Cristina Coelho, Patrícia Viegas e Silva Madeira, a Ana Filipe Antunes, Ana Rita Leonardo, Joana Vicente, Mariana Fernandes, Marta Anselmo, Bento Cavadas, Elizabeth Linhares, da Escola Secundária... da Escola Superior de Educação, do Instituto de Santarém, Politécnico, o Instituto Politécnico de Santarém, a Graça Castanheira, da Escola Secundária Matias Aires, o Grupo ADN da Escola Superior de Educação da IP Santarém, outra vez, José Bernardo Rodrigues Brilha, da Universidade do Minho, a Maria José Cordeiro Pimentel, da Escola Secundária Rodrigues de Freitas, e a Silvana Monzi, da Universidade de Lisboa. Portanto, estes são os nomeados e agora os premiados. A menção honrosa, o desafio do SARS-CoV-2 para Ana Cristina Coelho, Patrícia Viegas e Silva Madeira. Obrigada. Parabéns. O prémio de distinção para a atividade outdoor no Aroca Geopark, 7º ano em Ciências Naturais, por um grupo constituído pela Ana Filipe Antunes, Ana Rita Leonardo, Joana Vicente, Mariana Fernandes, Marta Anselmo, Bento Cavadas e Elizabeth Linhares, da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém. E, como disse, o professor do ano, como disse há pouco, logo no início, será anunciado então no encontro a realizar nas Caldas da Rainha de 14 a 16 de abril e por o qual estão desde já convidados, no sentido de convidados a inscrever-se e a participar num encontro que eu promissor, no mínimo. Espero que tudo corra bem e, já que estamos quase a aproximar-nos, desejo a todos um bom Natal e um ótimo 2025, 2025.